Então, pegando aqui a descrição da CETIP, né, que seria o órgão que regula basicamente a parte de renda fixa, que faz a custódia lá dos títulos. Na prática, a renda fixa representa aquele investimento em que as condições de rentabilidade são determinadas já no momento da aplicação. Investir em renda fixa significa emprestar dinheiro para alguém, como banco, empresa ou governo. Na contrapartida, você recebe uma remuneração por isso. Então, renda fixa é empréstimo. Renda fixa, você pega o seu dinheiro e dá para o governo. Renda fixa, você pega o seu dinheiro e dá para o banco. Aí ele te um CDB da vida lá. Renda fixa, você pega o dinheiro e dá para uma empresa. Debêntures, por exemplo. Então, é basicamente isso, né? Não tem mistério nenhum. E renda fixa, resumindo, é um empréstimo, ele tem vencimento. Então, no Brasil, a maioria dos títulos tem vencimento. Eu desconheço algum título aqui que não tenha vencimento em renda fixa. Lá no exterior é mais comum, alguns títulos americanos têm, né? Não tem prazo, na verdade. Mas aqui no Brasil todos têm prazo, então não precisa se preocupar. E tem taxa pré-combinada, pré, pós ou misto. Então, eu tirei aqui um print lá da tela do site do Tesouro Direto. Você consegue verificar aí os títulos indexados ao IPCA. Seria o Tesouro IPCA, mais 2024, tem lá o vencimento dele e a remuneração, caso você compre hoje, né? No caso, estou dando um exemplo aqui no dia que eu tirei essa foto aí. Então, se você comprar esse título hoje, você vai ter IPCA mais 2,8%. Então, você já tem uma taxa pré-combinada na hora que você compra esse título. O pré-fixado é a mesma coisa, né? Se você comprar lá com vencimento em 1 de 1 de 2022, você vai ter 5,3%, 33% de rentabilidade até o vencimento, ao ano, né? Isso aqui está ao ano. Indexados à taxa Selic, tem lá, ele vai te remunerar a Selic, mais uma miserinha ali no vencimento lá em 2025. Então, pré seria, no caso, o título pré-fixado, pós seria o Tesouro Selic e a mista seria o Tesouro IPCA, que seria um mix de pré-fixado, que seria os 2,38 ali na tela, mais o IPCA, que seria o pós, que não tem como ser calculado no momento, ele vai variar no futuro, né? Então, o fundo imobiliário ele não é um empréstimo, né? Ele não tem vencimento e não tem taxa pré-combinada. Então, você não dá o seu dinheiro, né? Na hora que você compra uma cota de fundo imobiliário, você não está emprestando seu dinheiro para ninguém, você está comprando a cota de um fundo, beleza? Não tem vencimento, a maioria dos fundos, né, não tem prazo, então ele não vai vencer em um determinado momento e vai te devolver o dinheiro. A maioria dos fundos não. Alguns fundos têm prazo, mas a maioria não. E não tem taxa pré-combinada. Então, quando você compra o FII, ele pode ter até um benchmark lá da vida, uma meta de retorno e tal. Mas não quer dizer que ele vai te retornar isso, né? Já na renda fixa, se você comprar ali o Tesouro Pré-fixado, ele vai render ali os 5,33 ao ano até 2022 certinho, né? No fundo imobiliário, não. Depende de vários fatores e não necessariamente ele vai te proporcionar o retorno lá do benchmark dele, né? Então, o fundo imobiliário não tem nenhuma característica de renda fixa. Então, não adianta você dizer que fundo imobiliário é renda fixa. Eu vejo muita gente confundindo, né? Pegando toda a renda fixa lá, nunca investiu em renda variável e taca fundo imobiliário como se fundo imobiliário fosse Tesouro Selic, né? Então, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E uma vantagem dos fundos imobiliários é que, além dos rendimentos, o valor dos imóveis também se valoriza. Já na renda fixa, o valor principal não muda. Com isso, você tende a ter uma proteção maior contra a inflação real do que na renda fixa. Então, o que falam? Que o fundo imobiliário ele tende a te retornar, e as ações também tendem a ter um yield, entre aspas. Digamos, por exemplo, assim, o yield da renda fixa está 10% ao ano. O dos fundos imobiliários vai estar mais ou menos uns 8%. E das ações vão estar mais, na média uns 5%. Então, por você receber um pouco menos, entre aspas, do que lá na renda fixa, se você pega todo esse dinheiro e gasta, mesmo das ações e dos fundos imobiliários, mesmo assim você consegue ter um determinado retorno no longo prazo. Porque a cota, né, os ativos das ações, dos fundos imobiliários, eles se valorizam no longo prazo, mesmo depois de ter distribuído o rendimento ou os dividendos, né? Já na renda fixa, não. Se você tem lá 1 milhão em renda fixa, recebe 10% ao ano, você vai receber lá 100 mil por ano olhando para a parede, beleza. Daqui a 10 anos, se a taxa continua 10% ao ano, você vai ter o mesmo 1 milhão distribuindo os mesmos 100 mil reais ao ano, né? Só que teve inflação nesse período. E aí você, na teoria, está recebendo os seus 100 mil, só que esses 100 mil não compram mais a mesma coisa. E esse 1 milhão também não vale mais a mesma coisa que há 10 anos atrás. Então, quando você investe em ações e fundos imobiliários, você está investindo em ativos reais, que tendem a te proteger mais da inflação. Então, tende a ter um yield que vocês adoram aí, né, menor do que a renda fixa, né? Por isso que eu vejo muita gente fazendo essa comparação, comparando maçã com banana, mas não é assim. Tem que comparar banana com banana, ação com ação, fundo imobiliário com fundo imobiliário, mas renda fixa com renda fixa, tá? Porque são ativos completamente diferentes, com riscos completamente diferentes. Então, você não pode ficar comparando como se fosse comparar banana com banana, não é, tá? Então, esse é um dos principais ensinamentos que você vai ter que hoje também. Esquece que fundo imobiliário é renda fixa, porque ele não é, não tem nada de renda fixa.
beleza? Então, ao investir em ativos reais, você tende a se proteger muito mais da inflação no longo prazo, porque os fundos imobiliários vão reajustar os aluguéis lá, os ativos, tudo pela inflação e tudo tende como é que é? A ajustar pela inflação muito mais próximo da inflação real. Um aluguel fica muito mais próximo da inflação do que realmente cabe no bolso das pessoas do que o IPCA da vida, que, né, o índice aí pode ser maquiado ou não pelo governo e tal, sendo que nos contratos de aluguéis tem lá um valor fixo, um reajuste, mas tende a ser algo mais próximo da realidade, assim como o preço dos produtos das empresas. Sei lá, uma loja americana da vida, ou uma Magazine Luiza, um Pão de Açúcar, trabalham com varejo. Eles tendem a ajustar os preços, se vier uma hiperinflação, eles tendem a ajustar os preços muito mais próximos dessa hiperinflação do que uma poupança da vida, por exemplo, né? Ou um CDB, ou Tesouro Selic. Então, é isso que eu estou falando aqui na teoria dos ativos reais.